Agora que vocês praticaram a primeira coluna, e essa primeira coluna, para a questão de melhor interpretação, a gente chama ela de primeiro caso do possessivo, first case, que foi o que nós falamos no vídeo passado. Agora nós vamos falar do segundo caso do possessivo. O primeiro nós temos o meu carro. Então temos aí o artigo, meu carro, ou o carro dela, tudo tem artigo, então é a primeira coluna lá, que tem o my, your, his, her, our, its, their, e por aí vai, tá? Agora, no segundo caso, no português nós falamos o seguinte: essa casa é minha. O fato do minha ter vindo após o objeto, essa casa, o objeto aqui é casa, é minha. Isso já nos diz que no inglês vai para o segundo caso, ou seja, a segunda coluna, né, que tem I, mine, you, yours, he, his, é a mesma coisa, she, hers, it, its, we, ours, you, yours, they, theirs. Reparem que apesar de termos os possessivos com S, com exceção do mine, nós colocamos um S, reparem o seguinte: isso não significa que seja plural. O que significa então? Isso significa que na frase o objeto vem antes. Essa casa é minha. Então eu vou usar a segunda coluna quando eu estou me referindo a algo, a um possessivo que veio logo após o objeto. Aquele cachorro é dela. Tem um verbo e logo após um possessivo é segundo caso. Uma outra forma. E isso é importante. Vamos desmistificar uma coisa aqui agora. Algumas escolas e algumas publicações dizem o seguinte: que no final de frase vamos usar esse segundo caso, que é o pronome possessivo. Mine, yours e por aí vai. Isso não é verdade. Porque alguém pode falar assim: a minha mãe é advogada. A outra pessoa vai lá e diz: a minha é médica. Então vocês reparem que eu falei a minha. Eu estou me referindo a algo que foi dito antes. Então vocês vão reparar que essa regra que criaram realmente não existe. Porque quando você fala a minha, eu estou iniciando uma frase. E mesmo assim eu sou obrigado a usar o pronome possessivo, que é aquele que tem um S. Então isso é importante ter em mente. Que se eu usar a segunda coluna, eu vou ter que usar, eu tenho que saber que o objeto vem antes do possessivo. O possessivo vem após. Então veja os exemplos. E nós vamos agora começar a fazer frases usando somente essa segunda coluna, a coluna dos pronomes possessivos. Então, prestem bem atenção, tentem diferenciar, é um assunto complexo, muito normal, poucas pessoas sabem usar isso com maestria, de forma apropriada. Como se faz para aprender corretamente? Fazendo exercícios e entendendo o conceito. Então, boa sorte, vamos praticar um pouquinho e já voltamos.